Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é sexta-feira, tá? Dia 25 de agosto, já chegando na reta final do mês, temos ainda jogo do Brasileirão, temos jogo decisivo da Sul-Americana, né? Na terça-feira que vem, mas a gente segue aí acompanhando o nosso Coringão. Peço para que você se inscreva aqui no canal, a gente está com a meta aí de bater 95 mil inscritos, conto com a colaboração de todos. Deixo aqui também o meu pedido para que vocês me acompanhem pelas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição para vocês, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter. Acompanhem o John, sigam o John, vamos para cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o primeiro recado, tá, é pro senhor Luiz Henrique, vencedor aí do sorteio. Já falei ontem, acompanhei os comentários, ele não colocou o endereço dele aí. Sigo aguardando, tá? Luiz Henrique aí, vencedor do sorteio, certo? Do copo. O copo segue aqui, tá? Vou até mostrar aqui mais uma vez para vocês. Corinthians e Estudiantes, quartas da Sul-Americana, certo? 2023, aí tem o Cássio, Murilo, Yuri Alberto, Renato, símbolo do Corinthians aqui. Tô aguardando, tá? Estou aguardando. Pessoal, comenta lá que quer o copo e depois não vai no vídeo seguinte para ver se ganhou ou não, tá? Então estou aguardando o comentário aí do Luiz Henrique e vamos para cima, rapaziada. Rapaziada, aproveitem para conhecer aqui a iBet, tá? Parceira do John do Timão, uma casa de apostas que você tem as odds competitivas do mercado, melhores odds do mercado, tá? Temos muitas promoções, bônus exclusivos, principalmente para novos membros, tá? E aí tem um ponto importante. Todos os eventos esportivos, uma variedade assim, ó, enorme, tá? Mostrei aí ontem a minha aposta, falta só a vitória do Real Madrid. Ontem já bateu a vitória do Fluminense, coloquei que o Fortaleza faria gol também, tá? E aí, ó, falta pouquinho pro bilhete do John bater, tá? Então aproveitem aí, o link do John está aqui na descrição para vocês. Outro ponto importante, o depósito é feito pelo Pix, o saque é feito pelo Pix também. Então, família, é muito simples. iBet, a sua casa de apostas. Bom, família, seguimos, tá? Temos aí já o início da preparação do Corinthians para o jogo contra o Goiás, né? Como eu havia já antecipado para vocês. Folga na quarta-feira, treino ontem, treina hoje, tá? E aí amanhã já tem o jogo contra o Goiás, 9 horas da noite na Neoquímica Arena, 21ª rodada do Brasileirão, mas o Corinthians tem um jogo atrasado contra o Grêmio, tá? A CBF ainda não marcou essa partida, não sei se vai ser agora na data FIFA, provavelmente não, tá? Devem aproveitar aí talvez a data de final de Copa do Brasil, provavelmente, tá? Provavelmente vai ser nessa data aí que o Corinthians vai enfrentar o Grêmio, tá? Luxemburgo comandou uma atividade, tá? Um trabalho primeiro de organização ofensiva e depois um posicionamento defensivo em diferentes situações de jogo, tá? Um ponto importante que a gente já debateu aqui é que o Luxemburgo deve poupar os titulares para o jogo de amanhã contra o Goiás. A provável escalação do Corinthians deve ser a seguinte: Cássio, Léo Maná, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu, Fausto Vera, Juan Oliveira e Giuliano, Wesley, Mosquito e Felipe Augusto. Tá? É a provável escalação do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Goiás. Então, a estratégia do Luxemburgo é poupar os atletas para a viagem de segunda-feira e para o jogo de terça contra o Estudiantes. E aí é uma situação que pode nos colocar numa semifinal de Sul-Americana, tá? Um fato que acontece aí, eu acho que desde 2019, né? O Corinthians chegou na semifinal contra o Del Valle, tá? Então seria uma oportunidade bacana aí para nossa equipe, um título inédito e, mais uma vez, o que sobrou para nossa temporada, né? Depois de que a nossa diretoria, juntamente com o nosso treinador e os jogadores, abandonaram a Copa do Brasil, tá? E aí, rapaziada, eu queria trazer uma estatística aqui, tá? Que o pessoal do SofaScore trouxe, muito bacana,
que desde que o Matias Rojas foi inscrito no time do Corinthians, tá? Isso há 12 jogos atrás, ele é o líder de grandes chances criadas. Qual que é o problema? O Matias Rojas só jogou 6 desses 12 jogos, desde que ele foi inscrito. Pô, John, então a gente tem que valorizar o Matias, é um cara que cria oportunidades. Temos diversos exemplos. O próprio jogo de terça-feira contra o Estudiantes não foi um jogão do Matias. Só que o Corinthians venceu por 1-0, a assistência foi dele. Tá? No jogo contra o São Paulo ele criou uma boa chance. Contra o América Mineiro ele criou boas oportunidades, né? Aquele jogo da Copa do Brasil. Enfim, eu poderia muito bem elogiar aqui o Matias Rojas, mas eu fico preocupado. Fico muito preocupado, porque mostra mais uma vez que o time do Corinthians não cria nada. Nos últimos 12 jogos, o líder de chances criadas é um cara que jogou 6 partidas. 6 partidas. Pô, se isso não é um dado que a nossa comissão técnica esteja avaliando, esteja, pensando, vamos mudar a estratégia, não tá dando certo, não. Alguma coisa de errado tem. O time não cria oportunidade, tá? Não foi o caso contra o Estudiantes, por exemplo, que tivemos chances, não foi. Mas das demais partidas, o próprio jogo contra o Cruzeiro, que o Corinthians finalizou 2 vezes, foi muito pouco, em 90 minutos. Contra o São Paulo, então, meu Deus do céu. Depois que tava com o placar adverso, aí, vamos tentar. Aí um chute do Rojas, uma finalização dali, aqui, pronto, acabou. Não tem mais, não tem criatividade, não tem jogada, não tem uma proposta, tá? E isso é maléfico para a equipe. Isso prejudica. Isso no mata-mata decide campeonato, tá? Então, é uma estatística importante para que a gente entenda o funcionamento da equipe do Corinthians. Com números, tá? Opinião embasada em números, em dados sobre a nossa equipe, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, tá? O zagueiro Gil revelou que ainda não foi procurado pela diretoria do Corinthians para renovar o contrato, certo? O Gil tem 36 anos, o contrato dele com o Corinthians acaba agora no fim do ano. E além dessa não procura da nossa diretoria, o Gil recebeu sondagens de equipes da Série A. Não revelaram os nomes, tá? Mas ele recebeu algumas sondagens para que ele possa assinar contrato já para 2024. E aí, cara, eu vou dar um exemplo aqui de um jogador que jogou no Corinthians, o zagueiro Henrique. Lembram do zagueiro Henrique? Não tinha mais condições de atuar com a camisa do Corinthians. Saiu. Rodou, foi pro Coritiba. Tá jogando no Coritiba. Tá na Série A, mas tá jogando pelo Coritiba. O Leandro Castan saiu do Corinthians, foi pra Europa e tudo mais, na hora que retornou foi jogar no Vasco. Então assim, o Gil hoje não tem condições de ser o titular do Corinthians. E aí, qual que é o outro problema? É um salário muito caro. Recebe um salário lá em cima para o nível de atuação aqui embaixo. É um jogo bom para 4, 5 ruins, tá? Não é um jogador que passa confiança. E aí, volto nisso que eu falei sobre as sondagens de times da Série A. O Gil hoje poderia jogar no Coritiba? Com certeza. No Cuiabá? Poderia. No América Mineiro? Poderia. No Corinthians? De jeito nenhum. Ser titular do Corinthians em 2023, de jeito nenhum, tá? Então assim, espero que a diretoria não renove o contrato do Gil, não renove o contrato do Fábio Santos, chega no fim do ano, faz um evento, faz uma festa, faz qualquer coisa aí para homenageá-los pelos serviços prestados, mas encerre o ciclo desses jogadores. Tá? É o único pedido da torcida e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. A diretoria deve ou não renovar o contrato do Gil? Bom, família, agora falando sobre possíveis saídas, tá? Ainda nessa janela, algumas possibilidades aí. A primeira situação é do Gabriel Moscardo, tá? Volante aí de apenas 17 anos da equipe do Corinthians.
ele já vem sofrendo um pequeno assédio de alguns clubes da Europa, certo? E o mais provável é que na janela de janeiro ele receba alguma proposta, tá? Principalmente pelo nível de atuação que ele vem demonstrando aí com a camisa do Corinthians. E aí temos uma informação importante do pessoal do All Sport, que é a seguinte, que o Giuliano Bertolucci, um dos empresários conhecidos aí do Corinthians, né, tem diversas negociações com o Corinthians, é daquele grupinho ali que sempre negocia, tá? Do grupinho que sempre negocia. É Paulo Pitombeira, Giuliano Bertolucci, tem um outro lá que sumiu o nome agora, é sempre os mesmos. Enfim, o Giuliano Bertolucci é um desses. Beleza. Ele tem muita influência, né, no mercado europeu, tendo em vista aí as negociações que faz com o futebol brasileiro. E aí ele já se aproximou dos empresários do Gabriel Moscardo. Guardem bem essa informação, tá? O Giuliano Bertolucci não é empresário do Gabriel Moscardo, mas já se aproximou, já começou ali uma conversa com os empresários do Moscardo, certo? Guardem bem essa informação. E aí, temos atualizações de que o Manchester City já tem um relatório completo do Gabriel Moscardo e o Arsenal também vigia o Gabriel Moscardo, tá? O Arsenal já pediu para representantes deles aqui no Brasil conversarem com o Corinthians, a fim de trazer informações também sobre o meio-campista, e o City já tem essas informações, tá? Ou seja, não acho que eles vão fazer a proposta agora, tá? Pelo tempo e tudo mais, mas, por exemplo, em janeiro, a chance de chegar uma proposta pelo Gabriel Moscardo, pela idade dele, pelo nível de desempenho, a chance é altíssima, tá? A chance é altíssima. Nesse momento ainda não tem proposta, Gabriel Moscardo segue no Corinthians até o fim do ano, tá? A atualização que a gente tem aí até o momento. Mas já acende uma luz de alerta para 2024. O Corinthians precisa ter um contrato bom com o Gabriel Moscardo, uma multa alta, para que possa ter força na negociação. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, peço mais uma vez, quem não for inscrito, se inscreve, deixa o like e vamos para cima. Agora vamos para a situação que me preocupa muito mais, que é o Murilo. Murilo já recebeu proposta da Napoli, Fiorentina, outros clubes aí da Europa. Mais recentes, tá? Mais recentes, do Nottingham Forest, da Inglaterra, joga a Premier League, né? Primeira divisão da Inglaterra. E o Torino, da Itália. Certo? E a informação do Jorge Nicola de ontem, tá? É que o Nottingham Forest apresentou uma proposta de 13 milhões de euros pelo zagueiro Murilo, mais bônus de 3 milhões de euros por metas alcançadas, tá? Então vamos lá, a proposta é de 13 milhões com mais 3 de bônus. E aí não deram detalhes sobre esses bônus, mas provavelmente se fizer X partidas como titular em 2023 ainda. Tá? Se chegar na seleção brasileira, entendeu? Colocam esses bônus aí por metas alcançadas. Vamos considerar que ele não atinja todas as metas. Vamos fechar a proposta em 14, 15 milhões de euros. Pô, o Corinthians não falou que o preço era 20 milhões de euros? E aí o que me surpreendeu, que a informação é a seguinte, do Jorge Nicola e do Fabrício Romano também, que já houve um acordo entre o Nottingham Forest, que é o clube inglês, e o staff do Murilo. Falta agora o acordo entre o Corinthians e o Nottingham Forest, para que o Murilo vá ainda, ou essa semana ou semana que vem, né, que fecha a janela, no início da próxima semana. Pô, é vergonhoso, cara. Se o Corinthians vender agora o Murilo, ainda mais nesse preço, é vergonhoso. É vergonhoso. Sabe por quê? Porque a gente estava a poucos milhões de atingir a meta de vendas do ano, venderam o Roger Guedes.
certo? Roger Guedes quis sair, Corinthians de mãos atadas, Duílio não tem força, vendeu o Roger Guedes. Com a saída do Roger Guedes, já ultrapassou a meta de vendas do ano, certo? Então você, por dinheiro, não precisava vender. Estava no planejamento do Duílio. O que aconteceu? Vem a proposta pelo Adson, tchau. E aí tem a possibilidade agora de vender o Murilo, mais uma vez pelo preço abaixo. Mais uma vez pelo preço abaixo. E mais uma vez é vergonhoso como o Corinthians se porta no mercado. Agora, vou puxar a informação que eu pedi para vocês guardarem sobre o Juliano Bertolucci. Sabe por que acontece esse tipo de negociação com o Corinthians? Não é porque o Corinthians é uma grande vitrine e aí os clubes olham os jogadores aqui e já querem comprar. É porque o Corinthians não tem força de negociação, tá? Isso graças à nossa diretoria. E também porque o Corinthians tem muitos negócios com empresários. O que o empresário faz? Chega em todos os clubes da Europa, vai ligando, oferecendo o cara. Ó, tô com o Murilo aqui, o zagueiro, tal preço, dá pra negociar. O cara fala, pô, mas 20 milhões é muito, só posso pagar 13. Faz a proposta, traz a proposta, a gente negocia, dá pra fazer negócio. Tá? Vou dar um exemplo pra vocês. O Beraldo, zagueiro de São Paulo, canhoto também, e 2 anos mais novo que o Murilo. Por que esses clubes da Europa não estão fazendo propostas pelo Beraldo? Porque sabem que é caro tirar esse tipo de jogador do futebol brasileiro, certo? Mas no Corinthians é fácil. Por quê? Porque é o empresário que manda na negociação. O empresário vai chegar no Duílio e falar, ó, quero vender o atleta. O Duílio vai falar, ó, é esse preço e tal. Ele fala, não. A proposta máxima que a gente tem é de 13 milhões de euros. O Duílio vai falar, pô, mas é difícil. O empresário vai falar, ué, mas vocês estão devendo pra mim. Tem que negociar. Aí vai negociar. Pronto. Resolveu. Aí vende o Adson, deve vender o Murilo, tá? Se não sair agora, deve sair no fim do ano. E aquela expectativa que a gente tinha de pelo menos 20 milhões de euros, pô, eu vou perdendo a esperança. De verdade, eu vou perdendo a esperança. E aí, qual que é o meu sentimento como torcedor em relação à gestão vigente hoje no Corinthians? Já bateram a meta de vendas. Por que eles querem tanto vender os jogadores? Tá? Na minha opinião, eles querem desmanchar o clube, tá? Vou fazer o seguinte, já tô vendo que a chance de eu ser reeleito, né, a chapa Renovação e Transparência, a chance deles se reelegerem está diminuindo. O que a gente vai fazer? Qualquer proposta que vier, vende. Para quê? Para inflar o caixa, para ter um dinheiro bom, pra gente falar, ó, entregamos o time com a conta no azul. Não ganhamos título, mas as contas estão aqui no azul. Esse vai ser o discurso do Duílio. Eu prometi que eu ia ajustar as contas, tá aqui. Aí vende 4, 5 jogadores, aumenta lá 100 milhões na folha, certo? No balancete financeiro. Vai aparecer, ó, o Corinthians estava com essa arrecadação, aí agora a dívida caiu para 800 milhões. Aí vendeu o Murilo, vendeu o Moscardo, vendeu o fulano, ciclano, beltrano. Acabou com o time e sai por cima. Ah, não, eu prometi que eu ia melhorar a questão financeira. Pô, é uma vergonha sem tamanho, tá? Vergonha. A gente aguarda aí próximos capítulos dessa novela, tá? Mas a situação é essa. Proposta do Nottingham Forest de 13 milhões de euros, tá? Entre o Nottingham Forest e os empresários do Murilo, tá tudo certo. Falta essa negociação com o Corinthians, que deveria ser uma proteção pra gente. E eu, como torcedor, e você, tá? Torcedor, a gente tem medo. A gente, na posição de torcedor, a gente tem medo, que conhece a diretoria do Corinthians. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!